Olá a todos, sejam bem-vindos ao Nova Gênesis. E aqui é o Double Lamed em mais um Genesis Talk. Eu quero trazer para vocês aqui um assunto que eu venho comentando em shorts e não fiz realmente um vídeo sobre. Eu acho que seria adequado um talk, porque eu posso fazer justamente o oposto do short, que é não me limitar a um tamanho, simplesmente chegar e falar sem ter que compactar a informação em menos de um minuto, que acaba custando muito para a própria informação. Então, ó, por exemplo, que eu pesquisei só com Wizards of the Coast aqui, a gente tem 3 shorts falando sobre o que a Wizards of the Coast, que é a empresa dona da franquia Dungeons and Dragons, o que eles vêm comentando sobre, o que eles vêm fazendo, de fato, com o Dungeons and Dragons. Eu falei só do principal, só do mais alarmante, mas tem muita coisa que a gente poderia falar. Eu sou um fã de Dungeons and Dragons meio atrasado, porque eu sou novo, né? Então, eu não peguei as épocas de ouro, mas eu joguei bastante, na adolescência principalmente. É algo que eu tenho muito apreço e é algo que é importante para Nova Gênesis, por diversos motivos. Um dia eu faço um vídeo só sobre por que o RPG é importante dentro da nossa proposta. Apesar de que já dá para imaginar, né? Porque a gente aborda muito como é preciso tomar uma postura de realidade e de imersão com a cultura pop. Então, você já percebe um pouco do que eu tô falando quando você olha pro RPG e vê que é um trabalho de imersão na fantasia, né? Então, tem várias coisas para comentar sobre isso, mas sobre o que eu vou trazer hoje é especificamente, principalmente voltado para a reação do Robert Kuntz, que é um desenvolvedor de jogos que tá ali na raiz do Dungeons and Dragons. Ele, até onde eu me informei, ele produziu material complementar pro Dungeons Dragons clássico, o primeiraço, né? Ele é o único cara dessa equipe lá do começo que resta, que tá vivo ainda, né? E ele teve uma reação muito interessante, cara. Antes de eu entrar nisso, não se esquece de deixar o seu like aí, de se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Compartilha para ajudar a chegar em mais pessoas, ajuda a gente a crescer. De pouco em pouco, a gente vai alcançando mais pessoas e trazendo mais mentes aqui para nossa mensagem, para nossa missão, que é importante que cheguem mais pessoas. Bom, eu decidi trazer um site que costuma ser uma fonte assim, muito boa, muito confiável, que é o Bonding to Comics. É uma fonte que eu tô sempre conferindo e muitos shorts que a gente faz pega notícias diretamente daqui, tanto que se vocês olharem tem prints diretamente daqui. E eles fizeram essa matéria já faz uns dias, dia 9 de julho. Daqui a pouco faz um mês, né? Então eu tô meio atrasado na matéria, mas o assunto permanece relevante e permanecerá muito tempo depois. Então eu tô trazendo agora, né? Antes tarde do que nunca. E eu queria comentar, já lendo diretamente da matéria deles, tá? Porque ela tá muito boa, ela tem cortes muito precisos indo direto ao ponto. Então, o que eles fizeram aqui? O que o Spencer escreveu aqui? A matéria é: um desenvolvedor do Dungeons Dragons original detona com a Wizards of the Coast depois de um novo livro retratar os criadores, né, do jogo original como bigots, né, como preconceituosos, intolerantes e por aí vai. E a matéria diz o seguinte, né? Eles estavam falando que as últimas tentativas da Wizards of the Coast de invalidar a história real, a história factual de Dungeons and Dragons, tem recebido uma grande resposta aí de um dos originais, de um dos criadores originais. E que ele está apontando para uma tentativa revisionista. Isso é algo que a gente já tinha comentado. O Bonding to Comics também tinha comentado. É que eles estão realmente eles estão partindo para o revisionismo. E por que esse assunto é relevante? Porque ele é relevante também para outras coisas. Ele é relevante para tudo que está acontecendo com a cultura pop e para a própria história. Sempre foi feito um revisionismo, só que agora ele é sistemático, ele é tão ativo que ele está acontecendo diante da pessoa que ainda está viva. Estão revisando a história de uma pessoa que ainda está ali, que ainda está respondendo e que ainda vai ser acusada de 1 milhão de coisas por estar respondendo, né? Por isso que, mesmo a gente não sendo um canal propriamente conservador, a gente está sempre falando contra cultura woke e lacração, porque não tem como, cara. As atitudes dessas pessoas, elas são totalmente desonestas. E é isso que a gente vai mostrar aqui, e isso que o Robert Kuntz comenta. A matéria vai para a seguinte direção, né? Eles vão falar aqui algumas coisas, eles vão fazer alguns recortes do que o Jason Tondro, que é um dos frentes aí da Wizards of the Coast e que está direcionando
o projeto de republicar material Dungeons and Dragons, ele fala assim, né? As regras compiladas aqui, porque aqui eles publicaram o clássico, as regras do clássico, ou seja, fazendo dinheiro com o material clássico, mas eles ficam fazendo observações de que isso aqui é uma bosta, de que você tem que ficar atento, que isso aqui não é lacrador, entendeu? Que isso aqui é intolerante, que isso aqui é machista, então eles têm que ficar fazendo essas observações. Então ele começa assim: as regras compiladas aqui oferecem pouco em termos de papéis para outros jogadores, nem mesmo para qualquer um que não se identificaria facilmente com um herói pulp de espada e feitiçaria. Especialmente antes de 1974, as regras faziam pouco caso da escravidão, além de incluir outros conteúdos prejudiciais. Olha, cara, isso aqui é uma sequência de mentira deslavada, uma manipulação da percepção das pessoas, que ou essa pessoa é mais uma completamente com o cérebro lavado, ou é uma pessoa desonesta que quer sinalizar uma virtude que ele de fato não tem, que uma superioridade moral que ele não tem sobre o material que ele aponta, sobre aquilo que ele julga, né? É um comportamento que está por toda parte. Por isso que eu falo, isso aqui é muito relevante para entender como isso acontece em todos os ambientes. Isso está sendo feito no quadrinho, isso está sendo feito nos filmes, isso está sendo feito em tudo. Por que as produções da Disney agora são uns negócios assim bizarros? Porque quem tá lá se vê dessa forma, ou paga de esse bastião da moral. Então, mas eu não vou me deter aqui porque por que isso aqui é mentira, né? Depois eu converso sobre isso. Eu vou continuar a leitura aqui. Algumas linguagens, mais à frente ele fala, algumas linguagens na primeira iteração de Dungeons and Dragons apresentam um dilema moral. Os documentos reproduzidos nesse livro incluem muitas páginas de gráficos e tabelas ao longo de listas de monstros, magias e itens mágicos. Mas o conteúdo do jogo também inclui um catálogo virtual de linguagem insensível e depreciativa, palavras que são casualmente ofensivas a qualquer pessoa com deficiência física ou mental, ou que por acaso seja velha, gorda, não convencionalmente atraente, indígena, negra ou mulher. Quer dizer, a única pessoa não ofendida nesse material era o homem branco, entendeu? Aí, o que eles querem dizer com isso? Palavras que estão no vocabulário, sempre estiveram, e que muito mais falam sobre uma descrição desnuda da coisa do que sobre ofender. É a mesma coisa de uma época que a palavra preto era um xingamento, né? E aí depois ficaram assim, não é negro, é preto. Começaram, depois inverteram, mas porque ficam fazendo esse malabarismo com as palavras, porque essa cultura woke é desesperada para encontrar a próxima opressão. Então, isso fica acontecendo, mas um tempo atrás surgiu até a piada, né? Não é negresco, é afrodescendesco. É um meme aí lá para 2012 que apareceu, não sei quando que é realmente, mas um meme antigo. Porque isso realmente aconteceu, né? Então é disso aqui que a gente está falando. O que é essa linguagem sensível? Palavras da língua, normal. Palavras normais que definem alguma coisa. Uma cor, uma coisa assim. No caso aqui é gordo, velho, quer dizer, ofendeu tudo aqui, né? Mas tá bom. Vou continuar. Algumas pessoas atribuíram caridosamente essa linguagem a autores que trabalham com suposições ruins. Na década de 1970, os jogadores de guerra histórica na América eram predominantemente homens brancos de classe média. Não é surpreendente que eles apelidassem uma classe de soldados de Fighting Man, né, homem lutador. Mas, nas páginas do módulo de expansão Greyhawk, a descrição da rainha dos dragões, Chatotzi, inclui uma alfinetada em liberação feminina. A misoginia é revelada como uma escolha consciente. É foda. Por que isso aqui... Mesmo que ele conseguisse dizer que tem uma linguagem nessa direção, a gente está falando de obras que simulam um contexto medieval, texto antigo. Então, isso aqui é um revisionismo que até mesmo precisa que você distorça a sua visão do que era a história. Você tem que queimar o que era a coisa antiga, apagar da memória da humanidade, o que é uma atrocidade, né? Você apagar o que foi, seja bom ou ruim, para poder deixar menos dolorido de se ler, sabe? É um negócio doente. Mais pra frente ele diz: é um fato lamentável que mulheres raramente aparecem no D&D original, e quando o fazem, geralmente são retratadas de forma desrespeitosa. A escravidão aparece no D&D original não como uma tragédia humana que devastou gerações ao longo dos séculos, mas como uma simples transação comercial. Olha, mais à frente o Spencer Buckley fala alguma coisa aqui, mas eu vou, das minhas próprias palavras, comentar um negócio. É lamentável que mulheres raramente aparecem no D&D original.
tem um monte de fatores pra gente considerar que vai tornando essa frase absurda. Ele tá certo de que era produzido pra homens. Porque RPG era coisa de homem, não porque os homens excluíram tudo do RPG. Porque era um interesse particularmente masculino. As mulheres sempre tiveram mais tendência. E aí, se você for uma exceção, ou conhece exceções, que legal. O fato é, todo mundo sabe que nerd era coisa de um cara. É o cara que era zoado, que era fracassado porque gostava de ficar lendo quadrinho e jogando RPG, né? Isso era o nerd. Aí as meninas pularam pra dentro, claro, porque o negócio fez sucesso, então chegou bastante menina. Hoje tem meninas que gostam autenticamente? Claro, com certeza existem. E que existam cada vez mais, né? Só que querer eliminar, inclusive desse D&D histórico, desse D&D antigo, o fato de que meninas não gostavam disso, de que era uma coisa predominantemente masculina, porque os interesses masculinos são mais assim, né? Os caras gostam de ficar lá montando maquete de ferrovia ou de cenários fantásticos, no caso, galera do RPG, ficar pintando miniatura, né? E as meninas estavam em outras coisas, né? Estavam fazendo outras paradas. Eu não sei nem o que faziam na mesma época, de falar a verdade. Mas certamente eram coisas diferentes. Até porque as garotas sempre tiveram uma aproximação ao reality, né? A novela. Não à toa, falam muito de a mulher amadurecer primeiro. De onde vem essa frase? Certamente vem desse elemento do desenvolvimento feminino que é voltado para as relações mais humanas, mais reais, mais palpáveis. Então se entende, ela desenvolve primeiro. Sim, ela desenvolve primeiro coisas específicas, enquanto o cara continua desenvolvendo outras. Então os caras continuam brincando de luta, continuam brincando de espada, continuam imaginando coisas, inventando coisa. Entendeu? O cara na roça lá, via um filme de samurai e começava a fazer 18 anos de idade, ele tava fazendo um shuriken, isso aí meu tio fazia. Então a fantasia era uma coisa masculina. Era uma tendência masculina, não uma coisa propriamente masculina, mas uma tendência masculina, certo? Vocês podem concordar comigo nisso aí? Mas, ok, que agora outras surgiram e gostaram da coisa ou que na época já existissem exceções, que legal, né? Que bom que existiam exceções, que bom que as coisas não são como as generalizações fazem, mas ainda assim as generalizações vêm por um motivo, porque existe uma via de regra. Então eles ficam fazendo esse comentário, tinha poucas mulheres e não sei o quê. É claro, né? Eles tinham que saber para onde eles estavam mirando, né? Então, e aí eles comentam que eram retratadas de forma desrespeitosa. Falando de um cenário que vem ali, por exemplo, dos wargames, né? Que vem do Chainmail, que vem daquele jogo de miniaturas de guerra. Aí a gente tá fazendo uma exigência absurda com esse contexto. Os caras vão ter que fazer a sinalização de virtude, né? É um bagulho nojento. E mesmo essas afirmações de que a ausência de mulheres, ela é uma exigência que, se você vai olhar, não é tão assim. Porque a possibilidade, ela estava ali. Isso que é uma coisa impressionante, cara. Quer dizer, você não tinha a capacidade de imaginar um jogo de imaginação. E você não tinha capacidade de imaginar um personagem mulher? Você tinha que colocar lá, pré-moldado para você jogar. Tinha que ter representações no livro todo, porque Dungeons & Dragons hoje tá assim. A maior parte dos personagens... Os personagens é tudo assim, uns sojadinhos, uns cara que parece que veio de uma conta de cosplay ou de roleplay do TikTok, né? Uns caras maquiadinhos assim, tudo meio brilhando que nem o Edward do Crepúsculo. E mulher. Aí tem mulher negra, mulher anã, mulher nisso, mulher aqui. Só tem isso, né? Então é assim que tinha que ser. É só assim que você diz que seu RPG é inclusivo? Quer dizer, então seus jogadores são uns imbecis que não conseguem pensar no próprio personagem? Então nunca foi assim, nunca teve essa limitação. O Dungeons & Dragons clássico sempre pôde fazer personagem de qualquer jeito, igual qualquer outro Dungeons & Dragons. Com algumas limitações a mais, justamente por essa pedida do realismo. Então, a mulher vai ter um ponto de força mesmo, não sei, eu não lembro, eu não joguei o primeiro D&D. Mas eu li o livro algum tempo atrás. Eu sei que ele de fato tem algumas exigências, assim, tipo limitação de raça e classe, limitação por sexo em algumas coisas. Justamente porque a gente tá falando de um cenário com esse realismo, que eles próprios saíram disso. Eles foram se movendo disso depois. Então essas afirmações de que eram brancos, classe média, não sei o que, intolerantes, é um bagulho completamente absurdo. E dizer que não tinha representação... do que você tá falando de representação? Num jogo que você cria do zero o seu personagem. Você precisa que alguém mostre, desenhe pra você como é que olha o seu personagem também pode ser assim. Tá nas regras que pode ser assim.
Pode ser de qualquer jeito. Você podia fazer um anão sem perna se move num skate. Você podia fazer isso, cara. Nunca teve de fato uma limitação, tá bom? Isso é importante entender, até pra você aí que possa não conhecer do que a gente, do que eu tô falando, por que é absurdo, o quão absurdo é. É absurdo em todos os níveis. Todos os níveis. Aí eles afirmam a retratação da rainha dos dragões como algo que alfineta a liberação feminina. A misoginia, olha, o ódio à mulher, né? Olha como esses termos são usados livremente, né? O ódio à mulher é revelado numa escolha consciente. Tudo porque os caras retratam, segundo eles, essa rainha como com alguma alusão à liberação feminina. É uns comentários assim toscos, cara. Aí representados de forma desrespeitosa. Provavelmente eles estão falando de quando as mulheres apareciam com um seio de fora, alguma coisa assim. Provavelmente é isso, né? Porque no D&D clássico tinha isso, né? Mas tá bom, eu não vou nem entrar nessa. A pior parte talvez seja essa. A escravidão aparece no Dungeons & Dragons original não como uma tragédia humana, mas como uma simples transação comercial. E aí o Spencer Backley comenta aqui na matéria. A propósito, deve-se notar que ambas as alegações de Tondro são absolutamente falsas, como evidenciado respectivamente pela existência de Mistra, falando do desrespeito às mulheres, né? Uma divindade bela e poderosa que fez sua primeira aparição canônica em uma edição de 1981 e, na segunda afirmação, o fato de que o módulo Slave Pits of the Undercity, de 1980, tinha jogadores lutando contra um bando de escravagistas malignos. Então, quer dizer, no 1980, lá na raiz do negócio, você tinha personagens femininas que sim pareciam representadas com grande importância e respeito. Então é a mesma coisa que a gente vê do Tolkien, né? O Tolkien fez isso e as pessoas ainda hoje conseguem olhar e falar, cadê as mulheres nisso aqui? Cadê? E olha, como é misógino essa literatura. Não, a gente tem que melhorar isso aqui. E a outra afirmação, né? Desde da raiz do Dungeons & Dragons, você tem missões em que os vilões são, por exemplo, pessoas que vendem escravos. Os heróis vão lá e vão descer a porrada nesses caras. Então, quer dizer... descer a porrada, né? Vão cortar a garganta dos caras. Então, era um negócio... São umas afirmações desonestas, cara. Desonestas. E isso aqui é afirmado em todos os âmbitos, né? Falam que os quadrinhos eram isso e aquilo. E tem uma prática prejudicial que os nerdolas fazem, que as pessoas mais à direita na cultura pop fazem, que é, não, o quadrinho, ou sei lá o que, os filmes sempre foram inclusivos. Não sempre foram inclusivos, não. Tinha lá, sim, as representações que provam que não era isso que dizem, mas você tá pedindo para ser reconhecido como respeitando o parâmetro dessas pessoas? Qual é o parâmetro dessas pessoas? Para você dizer, não, eu também sou inclusivo. Também a mídia que eu tô defendendo, das antigas, também era inclusiva. Não era, não. Essa inclusão que eles fazem, não era, não. Se o que inclusão para eles é um módulo de RPG de cabo a rabo ser mulher negra, porra, isso é inclusão aonde? Isso é diversidade aonde? Então não, para de querer apelar pros títulos deles, cara. Foda-se, não era mesmo e não é pra ser. Isso que você chama de inclusão é uma coisa que é prejudicial à criatividade. Então não, o antigo não é... Tinha as representações de um jeito ou de outro que não é verdade com o que eles afirmam, mas não era realmente inclusivo e militante, né? Que é isso que eles querem dizer. Não era militante, mas de fato, né? Começou a militar, ficou uma bosta, né? Antes, quando era pra ser divertido, não era. As pessoas... não tinha polêmica. Claro que RPG hoje tem uma galera jogando, né? Não é que nem os quadrinhos que a galera debandou. Mas a galera que tá jogando, eu não quero nem falar. Quero nem comentar sobre isso. É só entrar em qualquer jogo de Discord que vocês vão entender. Ou melhor, não faça isso. Encontre um amigo, encontre amigos, pessoas que você conhece, tá? Faz seu jogo, nos seus próprios termos. Pega qualquer edição, não tem exigência. Pode ser até essa edição nova. Porque essas edição nova é RPG, cara. Você pega e faz o negócio ser bom. Eu joguei muito tempo Dungeons & Dragons 5, a edição 5.0. E que é muito criticada e tal. E eu me enchi de regra da casa. Provavelmente eu deixei o sistema pior do que ele já era. Mas foi divertido pra caralho. Então não tem essa, cara. Dá pra jogar até sem sistema, apesar de que eu não faço isso.
Aí, vou continuar aqui, que tem bastante coisa interessante aqui. A apropriação cultural de Dungeons and Dragons original varia do desconcertante, como nomear todo clérigo de sexto nível como um lama, ao surpreendente. O livro de referências Gods, Demigods and Heroes, né, deuses, semideuses e heróis, que não foi impresso nesse livro, inclui estatísticas de jogo para figuras sagradas reverenciadas por mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Os jogadores deveriam lutar contra Vishnu, uma das principais divindades do hinduísmo, matá-lo e saqueá-lo de sua espada mais 3 de matador de dragão, de matador de demônios. Então, isso aqui pra eles é tipo assim. Eles não falaram, não. Isso aqui pode ser um desrespeito à cultura, só. Eles tiveram que fazer a apropriação, falar da apropriação cultural. Então, eles não só. Não, isso aqui eles blasfemaram contra uma religião. Não, não é isso que eles falaram. Né? Você percebe que tem uma linguagem ateísta, uma linguagem do academicismo, né? Não, eles se apropriaram culturalmente da divindade e colocaram como um mob, né? Como um monstro para ser derrotado e um chefão. Aí você olha, aí você olha o Japão, ele mesmo faz as suas próprias divindades sendo derrotadas. Você olha o nosso o Ocidente, ele pega os deuses e faz, sei lá, o próprio deus do cristianismo como um vilão final. Tem jogo que tem isso. O Satã, o seu não sei o quê, tem os americanos que fizeram God of War, que é sobre mitologia grega, ou então depois fizeram, os novos produtores fizeram God of War na mitologia nórdica. Tudo isso é apropriação cultural. Tudo isso é desrespeito com alguma religião adorada por milhões de pessoas. Quer dizer, é a morte da criatividade a mentalidade dessa galera. Porque, cara, é bem divertido ter uma versão de um Vishnu chefão. É foda, é um RPG, cara, é pra ser divertido. Né? Então, um bagulho assim, cara, é constrangedor até, sabe? Pensa que que um cara escreveu isso aqui seriamente. Pensa que o cara escreveu isso se levando a sério mesmo. Vê se eles teriam falado a mesma coisa de uma adaptação de... Pô, D&D tem anjos pra você derrotar faz muito tempo, quer dizer, então matar anjos aí é de boa. Porque aí é judaico-cristão, aí é cultura opressora, né? Essas pessoas não aguentariam 2 semanas dentro das religiões que eles mesmos defendem como superiores ao cristianismo. Mas tá bom, vamos lá. Fechando o prefácio, aqui o Spencer Backley falando, né? Tô lendo a matéria. Tondro finalmente opina. Apesar dessas deficiências, D&D sempre foi um jogo sobre pessoas escolhendo ser alguém diferente de si mesmas e colaborando com estranhos que se tornam amigos. Ele lentamente se tornou mais inclusivo. Ok. Conforme a base de jogadores se tornou mais diversa. O grupo de criadores que fazem o jogo se expandiu para incluir pessoas com uma gama mais ampla de identidades e origens. Conforme esses novos criadores tornam o jogo mais acolhedor, novos criadores, ele apontando para si, assim, né? Por exemplo, o futuro de Dungeons and Dragons aqui, em seu 50º aniversário, é brilhante. É brilhante, aí saltou purpurina, assim, né? Então, é bem legal que você possa dizer que o D&D, que o RPG ficou mais inclusivo, né? No sentido de pessoas diferentes podem gostar. Não é delimitado para, por exemplo, financeiramente, coisa que ainda é se você for jogar por meios oficiais. É a internet que democratizou a coisa, né? Que você consegue piratear os livros desses mercenários aqui. Então, assim, ficou inclusivo para quem, né? Continua sendo para classe média, mas tá bom. É legal que seja inclusivo, né? Que tenha pessoas diferentes podem gostar de origens diferentes. Mas o que ele quer dizer com isso aqui é problemático. Porque essa inclusão que está sendo falada aqui não é só pessoas diferentes, com origens diferentes, podendo se identificar. É também pessoas que não são nerds, entendeu? Pessoas que não gostam tanto assim disso, mas também podem jogar. Fica mais receptível. Aí você olha para as últimas edições e elas são mais fáceis. Por que são mais fáceis? Para receber esse público que não lê, que não gosta de livro. Porque Dungeons and Dragons era pra gente que lia Tolkien, que lia Michael Moorcock, pra gente que lia Lovecraft, pra gente que lia fantasia, terror, história, que estudava história medieval, a história, sei lá, de algum período histórico, o período romano, do Império Romano, sei lá. Pessoas que tinham interesses diversos em coisas de nerd. Coisas que tomavam muito tempo. Ou você ia pra festinha, ou você ficava lendo o seu quadrinho ou o seu livro de fantasia, né? Então você tinha essas diferentes
tendências, e quando eles falam de inclusão, eles também estão falando disso. Ah, a gente diminuiu a qualidade aqui, a profundidade disso aqui, a fidelidade com as origens disso aqui, para ficar mais amplo, para pessoas diferentes que nem tem tanto amor assim também possam jogar. Aí agora você tem o quê? Os raiz jogando isolados ou parando de jogar, mas ou isolados com seu grupinho de amigos ali para sempre, e a galera que foi recebida agora enchendo eventos, né? Aí jogando publicamente, aí faz aí videozinho no YouTube, né? Então você de fato recebeu uma galera, ficou mais amplo, ficou mais popular, eles venderam mais. Então você percebe que é um interesse empresarial, pagando de sinalização de virtude. Já falei sinalização de virtude 1000 vezes, talvez eu fale mais, tá? Mas é porque é isso que eles estão fazendo, né? Insatisfeito por ver seu nome e os seus amigos sendo jogados na lama pela Wizards of the Coast, pela enésima vez, o designer original de Dungeons and Dragons, Robert J. Kuntz, recorreu às redes sociais para oferecer uma resposta pública ao revisionismo de Wizards of the Coast. Aqui eu tô com a palavra, aqui quem está com a palavra é o Spencer, que escreveu a matéria. Em uma publicação feita originalmente na conta oficial do Twitter de sua editora, Three Line Studio, e depois compartilhada em sua página do Facebook, o coautor das expansões Greyhawk e Gods, Demigods and Heroes, que foram citadas ali, né, pelo Iluminado, né, que estava comentando ali, o prefácio da publicação da Wizards of the Coast. Então, ele é autor, o Robert Kuntz é autor dessas expansões, cara. Greyhawk e Gods, Demigods and Heroes. O cara é extremamente importante. São materiais definidores. Aí ele admite aos seus seguidores, sabe, preciso dar um tempo nas postagens. Todo esse ataque realmente disparou meu gatilho, né? Então, na linguagem dos americanos, né? Basicamente, deixou ele muito puto. Aí depois ele lamenta. Uma celebração de 50 anos e fazem isso? Dos autores originais de D&D e seus suplementos, Gary Gygax, Dave Arneson, Jim Ward e Brian Bloom, todos eles se foram. E isso me deixa sozinho como o último homem de pé, o último autor. É realmente um fardo assistir a esse episódio calunioso se desenrolar. E foi feito num piscar de olhos. Um destino consumado pela Wizards of the Coast, feito de uma maneira tão presunçosa, como se eles detivessem os artigos sagrados sobre a moralidade e que eles promulgam com seu comportamento repreensível de juiz, júri e carrasco. E fecha aspas. Então, como vocês podem ver, o sinalização de virtude foi falado de uma forma muito mais interessante aqui pelo Robert Kuntz, né? Porque ele falou que eles se posam de detentores dos pergaminhos sagrados da moralidade, né? E que eles estão agindo como juiz, júri e executor. Continuando com a palavra do Robert Kuntz, abre aspas, eles provavelmente estão estremecendo e se perguntando, nós, os santos da verdade, mas como cobras. Qualquer um que esperasse até que a maioria dos autores que criaram o jogo se fossem para atacá-los dessa maneira é uma cobra vil. E só para completar o feito, fazem isso no dia do aniversário de 50 anos. Mostram para os seus admiradores quem está no comando e mostra quem tem o controle da propriedade intelectual. Mas eles temem aqueles tempos que não tiveram participação na criação. E eles temem especialmente Gary Gygax. Seu nome causa arrepios em suas espinhas tortas. E se não bastasse tê-lo perseguido em vida, vamos fazer um Houdini e pisar em seu túmulo. São um lodo nojento. Fecha aspas. Só para antes de continuar, porque tem mais coisa do Robert aqui, lavou minha alma isso aqui, cara. Puxou todas as ofensas que ele conseguiu pensar, não ofendendo gratuitamente, mas acusando o que eles estão fazendo. Que eles estão pisando no túmulo do Gary Gygax e que a figura do Gary Gygax causa medo neles, porque é esse cara que se tornou um ícone. Pra quem não sabe, ele foi o grande criador, né? Tem outros participantes, como ele mesmo citou aqui, mas o Gary Gygax é esse símbolo, ele é tipo o Stan Lee. O Gary Gygax é a mesma coisa do Stan Lee, no sentido de, depois que o cara se foi, eles começam a fazer esse trabalho pra rever o que ele era. Ele na verdade era um preconceituoso, era isso, era aquilo. O Stan Lee eles ficam tirando e colocando do barquinho o tempo todo, né? Porque o Stan Lee sinalizou algumas coisas para causas sociais, aí a galera ficou assim, ó, tá vendo? O professor Xavier era o símbolo do Martin Luther King, foi o Stan Lee que disse. Aí, quando você prova que o Stan Lee não disse isso, eles vai também foda-se, né?
Porque ele não disse exatamente isso. A gente tem vídeo sobre os X-Men, vou deixar aí no iCard. Aí depois você prova que não é isso, aí não importa também, né? Porque quem criou foi o Jack Kirby, porque o que importa é o desenvolvimento que eles tomaram depois, porque isso, porque aquilo. Eles ficam tirando e colocando do barquinho. Já o Gary Gygax, eles não dão muita... eles não têm esse espaço. É um cara que não tem brecha pra eles tentar encaixar na narrativa positiva. Então ele é esse misógino, nossa, o cara pegava leve até com a escravidão. Os caras têm que mentir pra desassociar, pra enfraquecer o poder do nome desse cara que se tornou um deus criador dessa coisa, criador do legado, que eles agora usam como sanguessugas, né? Como parasitas. Continuando, abre aspas. Mas não é só o Gary ou o Dave e nós outros, ele acrescentou. É também sobre querer acabar com esse sucesso e reivindicá-lo como seu. E para fazer isso, o fandom deve ser atacado. Assim como essa história. Tudo isso deve ser expurgado e nunca mais permitido que exista. Exatamente isso. Com suas frustrações agora liberadas, Kantz então declarou, abre aspas, essas pessoas são o epítome dos barões ladrões malignos, ou seja, dos vilões saqueadores, né? Mas se apresentam como os mocinhos. E ele está falando que isso vem de ilusionistas, ambiciosos, né, gananciosos, que não conhecem a magia ou não sabem como invocá-la, não sabem conjurá-la, trazê-la para o mundo, né? Então, não conhecem a magia e não sabem evocá-la. Isso é muito interessante porque é um comentário que lembra Tolkien, que fala que é possível você escrever fantasia sem saber como invocar o efeito da fantasia, né? E ele continua. O que eles sabem é como reprimir suas síndromes de homenzinho pisando em quem eles nunca poderão alcançar. Isso, e pregando a indignação pela justiça enquanto contam seus lucros, tiram férias e sonham com seu próximo café com leite. Posers, todos eles. Tem mais? Nós lutamos contra esses vômitos do establishment em meados dos anos 70, quando eles se reuniram em torno de um TSR incipiente para derrubá-lo. Ele está falando aqui, esses vômitos do establishment já tentaram nos derrubar lá atrás, nos anos 70. E isso aqui é muito importante, porque a gente, por exemplo, comenta sobre a semelhança da cultura woke e das perseguições aos quadrinhos dos anos 50 no From Hell sobre a EC Comics, da EC Comics. E aqui ele fala a mesma coisa. A gente já lutou contra essas porcarias nos anos 70. Só que nos anos 70 era uma outra galera, né? Então você percebe que ele tá falando, é o lixo do establishment. É essa gente nojenta, covarde, que tenta... que pisa em qualquer legado que for preciso, que taca fogo em qualquer coisa, que vende a própria mãe, entendeu? Pra poder sair por cima, pra poder se apagar de bonzinho, pra poder até mesmo roubar um legado, parecer que é deles, né? Uma coisa doentia. E, porra, o Robert Kantz falou tudo aqui. Já lutaram com ele antes e agora estão fazendo de novo. Agora é o segundo round, ele fala. Robilar, né, que é o primeiro personagem de Kantz em D&D, um guerreiro humano criado durante a segunda sessão de testes para o protótipo do jogo, pode estar um pouco envelhecido, mas ele ainda não morreu. Olha isso. O Robilar, esse guerreiro humano lá do primeiro jogo de D&D que ele criou, pode estar um pouco envelhecido, mas ainda não morreu. Vocês fizeram de muitos de vocês magos costeiros idiotas. Wizards of the Coast é magos da costa, né? Um inimigo permanente. Vamos ver quantas cartas mágicas reais vocês têm além das ilusórias, pois esta batalha, nem procurada nem desejada por mim e pelos outros, está apenas começando. E fecha aspas para o Robert Kantz. E aí o Spencer diz, encerrando seus pensamentos, o ex-aluno de D&D finalmente rugiu. Vocês vão enjoar de ouvir o meu nome em breve. É escrito Kantz, com um Z. Reposte isso, pois estou tirando alguns dias de folga. Paz aos irmãos. Fecha aspas. Então, cara, a gente tem que fazer das palavras do Kantz a nossa. Principalmente você que já jogou D&D, que joga D&D. Você não precisa ser da geração que está sendo atacada agora. Porque o que esses caras estão fazendo é atacando a raiz de uma coisa. E quando você destrói a raiz de uma coisa, é o caminho para você
matar ela. É o caminho para você... Se você destrói a raiz da árvore, é questão de tempo para ela tombar. Então, se a pessoa ama o RPG, ela tem que amar, ou pelo menos respeitar, de onde ele veio. Como ele começa. Cara, tudo que você precisa para fazer um RPG bacana, divertido, desafiador, tudo que tem de bom nesse gênero de jogo, você tem ali no clássico, no primeiro, no segundo e na terceira edição. Você tem ali. A quarta edição não é uma merda completa, a quinta também não. Mas elas devem tudo para as primeiras. Devem tudo. Tudo. E os outros RPGs também. E não só isso, o RPG eletrônico, o jogo de fantasia medieval, muitos livros que foram criados depois, filmes, a influência do quadrinho que tem lá atrás, que também tem livros do século XVIII e XIX, o RPG tem ali também desde 70, 80 e 90, definindo a cultura de várias formas. Então, quando você desrespeita isso aqui, você está cuspindo na cara dos seus ancestrais, tá entendendo? Nos ancestrais, no caso, dessa coisa que amamos ou que podemos amar. Porque se você não jogou RPG, você tem que jogar, tá? Se você não for o amante ainda da coisa, você tem que jogar. É uma das melhores coisas... Eu lembrei do Nando Moura fazendo propaganda de RPG agora, tá? Eu vou dar uma de Nando Moura, propagandista de RPG. Tá vendo essa coisa aqui? Chamada RPG, Role Playing Game. Isso é uma das melhores coisas já inventadas, tá entendendo? Então... Enfim, cara, eu comentei ao longo do vídeo, não tenho muito mais a adicionar. Essas palavras do Robert Kantz têm que ficar memorizadas, têm que ecoar. Ele tá dizendo que o Robilar, meu primeiro guerreiro humano, aquele meu primeiro personagem que começou tudo isso, junto lá do Gary Gygax, junto dessa galera, ele não tá morto. E vocês magos costeiros, os Wizards of the Coast, compraram a briga errada, né? Então, isso é muito legal, porque ele adicionou na declaração, na nota de repúdio dele, ele colocou o conflito em um outro aspecto. Ele adicionou o aspecto mágico, o aspecto narrativo, mitológico do conflito. Porque é isso que está acontecendo. Você percebe? Isso aqui pode parecer um embelezamento do texto. E talvez ele veja assim. Não importa. Isso também é o que está acontecendo. Em um plano mais profundo, não mais superficial, não menos real, mas mais real, mais profundo, a guerra aqui é dessa galera, desses primeiros heróis lá, das primeiras sessões de D&D, que o Robert fez questão de lembrar, contra esses magos que surgiram, contra o progresso de Saruman, contra a industrialização de Saruman, que derruba as florestas e produz em massa os orcs distorcidos, que são os orcs, que são uma espécie de elfo distorcido. Você percebe que isso é um conflito que se manifesta no nosso mundo em treta política, econômica, ideológica. E esses conflitos são importantes também. Tem sua relevância aqui, mas uma relevância inferior a esses nomes aqui, a esse cenário que se desenha num nível arquetípico, no nível mais próximo das figuras primárias da mente humana, sabe? O heróico e o ladino e o sorrateiro, traiçoeiro, simbolizado aqui pelos novos, dos magos costeiros, né? Os novos membros aqui. Enfim, comenta aí o que você achou disso tudo. Fica à vontade para discordar com respeito. E comenta aí, cara, também sobre se você é um jogador de RPG, se você já jogou, se você tem vontade, quais são as suas impressões sobre isso, o que você acha que existe de metafísico no RPG. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Nova Gênesis agradece a presença de vocês, a audiência. Deixa aí um like, se inscreve se não for inscrito, compartilha esse vídeo para mais pessoas se você gostou, se você acha que essas pessoas vão gostar ou vão odiar. E até o próximo vídeo. Falou!